Sejam muito bem-vindos ao Completamente Sem Filtros e hoje vamos falar sobre medos, traumas e vidas passadas. Quero muito, muito saber a vossa opinião, quero muito saber as vossas perguntas, por isso mandem, nós iremos fazer um programa a falar sobre as vossas perguntas, por isso mandem, nós iremos ler, nós iremos falar sobre tudo isso, por isso mandem perguntas, mandem histórias, mandem opiniões. Perguntas, queiram dúvidas, queiram perguntar. Por isso, digam aí nos comentários e a gente irá ler tudo. E vamos então começar sobre os medos. O que são medos? Eu vou dar um exemplo que eu tenho um medo, que é de entrar, que já tínhamos falado no Pod Galguê, na nossa entrevista, que é de entrar no elevador. Eu sempre que vou, que tenho que entrar ou que as minhas colegas ou assim dizem que vamos de elevador, vamos assim, vamos assado. Eu tenho sempre um receio de entrar nos elevadores. Prefiro ir de escadas ou de carros volantes do que ir de elevador. Faz parte, se calhar, de alguma vida passada, alguém que ficou preso no elevador, uma vida passada, não sei. Provavelmente. Boa tarde, Gonçalo. Obrigada por Ou estar aqui será, mais uma vez. ou será que pode acontecer comigo? Uma previsão que eu tenha, Pode ser as duas coisas. Mas acredito mais que tenha sido de uma vida passada. Talvez não um elevador, mas algo que se assemelhasse a um elevador. talvez. Porque Estar fechado estamos em a algum falar, sítio. exatamente, estamos a falar de um espaço fechado, sem ar, sem luz Uhum, natural. Acho que sim. será mais por aí, em termos de uma vida passada tua, que tu tenhas vivido isso e isso agora, ao entrares no elevador, vês que não tens luz natural, que estás fechado ali no meio de paredes, que no fundo aquilo são paredes, o teu corpo começa logo a reagir, o teu subconsciente começa logo a filtrar aquilo e a dizer, eu para aqui não quero ir, eu para aqui não quero ir. Uhum. Sim, quando foi aquilo do apagão, eu senti muito aquela coisa de, meu Deus, se eu estivesse dentro de um elevador ou se estivesse preso em algum sítio que eu não conseguisse sair, eu iria me sentir muito mal. Eu acho que eu ia, sei lá, desmaiar, sei lá o quê. Porque eu imagino o sofrimento das pessoas que ficaram presas nos elevadores, etc. Deve ter sido muito, muito mal. Hum, Em relação aos medos, na visão do xamanismo, o que é que significam os medos? Ora, os medos precisamente podem vir de vidas passadas, não é? Porque nós já tivemos aquela vivência que nos criou medo. E tu já deves ter tido alguma vivência de estar fechado em algum local escuro. Até ao final, agora estás-me a falar do apagão e da escuridão. O que é que se tem que fazer? E isso consegue de alguma forma resolver-se. Porque o xamanismo utiliza uma prática que se chama resgate da alma. O que é o resgate da alma? É uma prática que é feita com o xamã, em que o xamã tem permissão para entrar na energia da pessoa, e ao entrar na energia da pessoa, vai a uma vida passada buscar aquilo que a pessoa deixou lá. Porquê? Porque no xamanismo defende-se que cada situação de medo, de pânico, de receio, de dor que nós passamos durante a vida, todas as nossas vidas, nós vamos tirando bocadinhos de alma, vamos desapegando bocadinhos de alma. Para quê? Para efetivamente continuarmos a viver. Ao fundo, tentamos bloquear aquela dor. Só que depois existem nesta nossa vida atual gatilhos que nos despertam isso, não é? Como a tua Uhum, história do elevador e agora do apagão. Por isso provavelmente seria uma coisa fácil de resolver com o uhum. xamanismo, em que eu vou buscar a tua alma, vejo em que vida é que isso aconteceu, entrego a tua alma ao teu corpo Uhum. e tu deixas de ter esse medo. Eu já tive essa experiência com pessoas, Era isso que eu num ia episódio perguntar. como o Se teu. alguém já foi ter consigo a falar sobre isso, ter algum medo, algum trauma, algum receio de fazer algo ou de entrar em algum sítio, eh, e o que é que fez? Olha, tive uma pessoa que quis fazer um resgate de alma. E em todas as vidas que eu fui, e porque é assim, tu quando vais fazer um resgate de alma, tu não sabes a que vida é que vais da pessoa, não é? Uhum. Normalmente
os meus guias, o meu animal de poder e os meus guias levam-me àquela vida que efetivamente está a prejudicar nesta vida a pessoa. O que podemos fazer isto várias vezes, porque já tivemos várias vidas, não é? E aquela pessoa estava a ter alguns problemas em termos profissionais. Então fomos. E a ela foi a duas ou três vidas, curiosamente. E nas duas ou três vidas, ela sempre foi mulher, como é nesta também, e sempre foi uma mulher super inteligente e muito dotada. Só que foi uma mulher que sempre foi escravizada e maltratada porque ela ensinava aos homens o que é que haviam de fazer, porque ela tinha esse conhecimento nela. Ela era uma pessoa inteligente. E no patriarcado, para eles, aquilo era uma bruxa, foi queimada na fogueira, percebes? Porque fazia mesinhas com plantas, que é aquilo que nós fazemos agora, não é? Que dizem assim, chá de camomila para dormir bem, chá de Uhum, hortelã, pimenta, mais anis estrelado, para relaxar e para fazer bem ao estômago. Na altura também se fazia isso, e fazia-se para além disso outro tipo de manipulação das plantas que no fundo não havia os medicamentos como há agora, não é? Não havia esta grande indústria por trás, e as pessoas tiveram que arranjar alternativas para tratar alguns tipos de enfermidades, inclusive feridas, não é? Podiam infectar, faziam pastas com vários tipos de plantas, depois metiam numa planta e metiam na ferida e aquilo lá ia cicatrizando. Porquê? Porque a mãe natureza nos dá tudo. E isto para te dizer que ela hoje continua a ter uma posição e uma profissão de homem, maioritariamente de homem, só que agora é ela que manda nos homens, finalmente, não é os homens que uhum, mandam nela, percebes? Ou seja, empoderou-se, ela andou a lutar todas estas vidas para chegar onde está agora. uhum. E você disse que foi duas ou três vidas passadas dessa senhora e que ela sempre foi mulher. Mas há Sim. casos que pode ser um animal, pode ser um homem. Não, animal nunca. Não, nunca. Então isso também é um mito, Sim. correto? Então nós, humanos, digamos assim, em vidas passadas nunca fomos nenhum animal, Não, correto? fomos homem ou mulher, isso Ok, certo. Animal nunca. ok. Os animais encarnam em animais e os humanos encarnam em humanos. Ou Ok, seja, nos animais até há uma coisa curiosa. Tu tens um cão, sim. que tem uma grande ligação contigo. O cão parte. Nesta mesma vida, tu podes vir a ter outro cão, mas é o teu cão encarnado. Porque normalmente os animais procuram os mesmos donos. Uhum. Isso E tu é dizes assim, é incrível, muito porque maluco. há um elo muito forte, há um elo muito forte entre os animais e as pessoas, e o cão e o gato, então, são aqueles que estão mais presentes na nossa vida, ainda mais. Tu dizes Sim. assim, epá, este cão fazia tudo aquilo que ele faz, olha, ela fazia esta birra, o cão fazia isto, o cão só queria colo, o cão se estava o fogo de artifício, começava a tremer ou tinha medo, o cão puxa-me a mão como o outro puxava, o cão tem as mesmas manhas a pedir as guloseimas, né? Como o outro. O cão gosta, vai para uma família, gosta sempre mais daquela pessoa e não da outra, porque cada animal tem uma família, mas elige um dono, Uhum. seja cão, seja gato. Os animais não somos nós que os escolhemos, são eles que nos escolhem a nós. Nós é que Uhum. achamos, escolhemos, não. Eles é que olham assim para nós e nós vamos assim, olha, és tu, e vamos buscar, estás a perceber? E depois vamos ter a ver características precisamente iguais. E os animais encarnam muito mais rapidamente do que as pessoas. Porquê? Porque nós vimos à Terra para evoluir, para crescer, para aprender a ser felizes e, sobretudo, para aprender o que é o amor incondicional. E nós não sabemos o que é o amor incondicional. E andamos aqui anos e anos e anos para aprender isso.
os animais sabem o que é o amor incondicional e são felizes. Tu tens o cão, tu ralhas no teu cão, dás-lhe uma palmada porque ele fez uma asneira e um minuto a seguir ele está a abanar o rabo e todo contente que a brincar Hum, contigo. Aquilo já passou, não é? Se tu te zangares com um humano, não é? Com um irmão, com uma mãe, com um pai, fica aquilo ali a remoer um bocado. É claro que passa. Mas se for com pessoas exteriores ao nosso ciclo privado e familiar, se calhar nunca mais até se fazem pazes, não é? Enquanto os animais não, eles querem comer, beber e ter amor e dar amor. uhum. E, hum, e então, como é que chegamos a saber que nós fomos homem ou mulher e noutra vida? Como é que existe esse processo no xamanismo? É através daquelas tais viagens? É uma espécie de viagem, mas não é como as outras. Aqui, Ok. nesta situação do resgate da alma, o que é que acontece? Sou só eu que vou viajar. Ou seja, é assim, eu fico deitada no chão, ao lado da pessoa, e toco com o meu pé na perna da pessoa. Tenho que pedir permissão à pessoa para entrar na energia dela. E eu entro, sabes que nós temos um campo áurico que vai para fora do nosso corpo, não é? Eu estar a tocar em ti, estou a entrar dentro do teu campo áurico, estou a entrar dentro da tua energia, por isso tenho que te pedir permissão para isso. É que eu posso fazer essa viagem através da tua energia e só numa viagem eu ir a 2 ou 3 vidas tuas, mas também posso ir só a uma vida tua. E se não Uhum. conseguimos nunca saber o que é que fazemos? Percebes? Essa senhora que eu te estou a dizer não foi numa viagem, foram 2 ou 3. Nas 3 que fui, ela foi mulher. Ok. Eu, por exemplo, eu já fui mulher e já fui homem, Uhum. mas fui sempre, tive a mesma característica em praticamente todas as vidas que eu já fui. Eu fui sempre, sabes que eu tenho o projeto Idiotas, não é? Que é um projeto solidário. Eu estive sempre a trabalhar em prol da humanidade. Já fui um senhor feudal num castelo, ah, em que não tinha móveis, não tinha nada, e estava sentada no chão a comer, sentado, que era homem, sentado no chão a comer, rodeado de cães, percebes? E comia eu e comia os cães, no fundo era um senhor feudal, tinha dinheiro, mas não tinha nada, porque o importante era ajudar o povo. Já andei a lutar, também na guerra, com as espadas e não sei o quê, pelo povo oprimido. Uhum. Já tive essas experiências. Também já tive uma experiência espetacular, fantástica. Já me vi noutra vida, que essa então foi uma experiência assim completamente fora da caixa. Ainda hoje estou a postar isso, que ainda não consegui, em que eu me vejo num bloco operatório a ter um bebê. E eu estou cá de cima a olhar para mim lá embaixo. Estranho. É Mesmo, realmente essa coisa. surreal. Mesmo. Há coisas impressionantes. Mas, entretanto, Uhum. contando tantas experiências, tive também uma pessoa que o que é que ela fazia? Essa pessoa, apesar de ser uma pessoa normal, ah, estávamos num grupo de amigos, ela fazia parte do grupo de amigos e essa pessoa nunca aparecia. Nunca ninguém dava para que ela estava ali, porque ela estava calada e ela fazia-se como se tivesse um manto transparente. Estás a perceber? Ninguém Uhum. havia, ninguém havia, ninguém havia. E então fomos fazer isso. E fomos a algumas vidas passadas dela. E nessas vidas passadas, o que é que ela tinha sido? Foi uma criança maltratada pelos pais, escondia-se baixo do vão das escadas e via-se que era uma casa antiga, com as escadas todas em madeira, aquilo tudo a ranger, e os pais a chamar por ela, e ela ali escondida, toda encolhida, Uhum. lhe batiam, maltratavam, foi escrava, foi prostituta, e então aprendeu a camuflar-se, de tal ordem que ela estava e ninguém dava por ela. Depois de fazermos esses 3 resgates de alma, três não foram 4, esses 4 resgates de alma, ela começou a ser uma pessoa, Melhor? começou melhor com ela própria,
percebes? E Uhum. com os outros. Começou a deixar de se sentir intimidada, começou a aparecer, começou a conviver, sentiu-se livre. E uma das perguntas que eu iria fazer era como é que decorre, como é que acontece um processo de cura de um trauma, de um medo, através do xamanismo, ou seja, é assim, ou seja, voltando a É essa vida assim, passada e curando, digamos assim, resolvendo os problemas de antigamente. é como se tu visses a tua alma, não é? E visse a tua alma em pequenos fragmentos, não é? E se tu tens uma alma que tem que ter esta dimensão e está desta, porque tu já deixaste muito em outras vidas, conforme tu vais pecando, vais pecando, vais pecando e vais completando a tua alma, vais sarando esse medo. Uhum. E é E um isso processo vai-te que demora, correto? demora, demora, demora. Mas é um processo muito bonito e é muito reconfortante e libertador para quem passa por ele. E para mim faz-me Uhum. muito feliz ver a diferença nas pessoas, porque as pessoas começam a ter brilho, sabes? Aquele brilho Uhum. que tu dizes: o que é que aconteceu? Está diferente. E isso é maravilhoso, é fantástico. E o xamanismo Uh, faz muito isso. O xamanismo vai muito de Sim. encontro. Até numa própria viagem, muitas vezes tu estás com um problema qualquer, ou porque te partiu um ente querido há algum tempo e tu tens saudades e pronto, e choras e não te sentes bem, às vezes vem um recado desse ente querido que eu entrego à pessoa. Uhum. Ainda houve numa viagem que eu entreguei do pai a uma filha adulta, uma mulher adulta, e então o pai disse: estou fardado, o recado que me deu, estou fardado, venho aqui para dizer à minha filha que eu estou muito bem e que estou muito orgulhosa do percurso dela. Uhum. Uma das curiosidades que eu tenho é, toda a gente tem vida passada, ou seja, toda a gente tem uma vida além desta, ou não? Em princípio, sim, toda a gente tem uma vida além desta, e depois, dentro das vidas que tivemos, que a nossa alma e o nosso espírito têm idades diferentes. Há forma de saber a idade do espírito e a idade da alma. Eu, por exemplo, sei que sou uma alma muito velha e sei que se desta vez me portar bem, que acho que estou me a portar bem finalmente, este é o meu último período no planeta Terra, na Grande Mengaia, porque a Grande Mengaia é o planeta mais desafiador que nós temos, é naquele que nós mais somos postos à prova para aprender, a sermos Uhum. melhores, não é? Porque eu acredito que nós lá em cima, quando vimos, já nos propomos a fazer uma determinada missão, que cá em baixo cumprimos ou não, percebes? E eu tinha esta história da mediunidade, isto tudo, andei muitos anos a fugir dela, não é? A dizer, não, não quero nada com isto, não quero nada com isto. E se eu vim para cá com esse propósito, se eu não aceitasse estar nesta posição que estou aqui agora, provavelmente teria que vir cá outra vez. E cada vez que tu vens cá, a coisa é mais complicada. Uhum. É necessário acreditar num processo de cura, de um medo, de um trauma ou de busca de uma vida passada para que isso funcione no xamanismo ou não? Não, Acontece mesmo a pessoa não acreditando naquele não, processo. a pessoa pode não acreditar. Agora, a pessoa tem é que uh, dispor-se a. Agora, quando tu dizes assim, imaginemos aqui uma situação, sei lá, alguém que tem medo de cães. E não sabe o que é que tem medo de cães, não é? E tem pânico de cães. Vê um cão na rua e entra um ataque Por de acaso também pânico. tenho medo um pouco de cães. Tinha mais quando era pequeno. Hoje em dia já estou melhor. Hoje em dia já convivo bem, mas mesmo assim ainda tenho um pouco de medo. Por que é que será que eu fui buscar isto? Mas pronto, não é nada. Mesmo, olha, por acaso acertou. Também tenho esse. Tenho Eu vários. não acerto nada. Gonçalo, eu não acerto nada porque eu não sou nada. Eu sou um canal Sim, só. sim, sim. Percebes? Sou um canal que dá voz às entidades que me acompanham, que estão cá
comigo com o propósito de ajudar os outros a se libertarem, a serem mais felizes e melhores pessoas. Uhum, Esse é o fundamento do xamanismo, é ajudar as pessoas a libertarem-se das crenças, dos medos e a serem mais felizes, serem mais livres, serem mais libertos, serem mais genuínos. uhum, E ao fazermos isto com as técnicas que nós fazemos no xamanismo, tu ires descobrir todas essas tuas coisas, eu dizer-te assim, porque eu depois sopro, trago esse pecado da alma, sopro e entrego-te no peito. E esse pecado da alma vai se juntar como um puzzle à tua alma. E tu, quando acordas, porque estás ali semi a dormir, não é? Acordas assim, sinto-me diferente. E vais tendo algumas reações físicas durante o processo. E depois comentas uhum, comigo, arrepiei-me, houve aqui uma altura que eu tive medo, não é? Porque quando eu vou buscar, quando tu estás a ser atacado com cães, quando eu estou nessa parte, tu tens medo, sentes-te ali o teu corpo vai reagir, o teu corpo físico, e tu vais ter essas sensações. E depois ver, tu dizes assim, epá, andares na rua e passar um cão por ti, tu dizes, epá, já não tenho medo disto, olha, que bom, fantástico. Olha, agora até quero ter um cão é mesmo top. uhum. Antes de irmos para a próxima perguntas, por favor, deem aí nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida, alguma experiência que vocês tiveram, algum medo, algum trauma, algo que queiram compartilhar e a gente nós iremos ler e iremos fazer um programa a falar sobre tudo aquilo que vocês nos mandam. Por isso, por favor, interajam connosco e, indo para a próxima pergunta, já viveu alguma experiência no xamanismo, no seu trabalho? A falar com as outras pessoas e a tratar, digamos assim, das outras pessoas, que a marcou muito nesta área. Já, já, sabes que a mediunidade, conforme falei no programa anterior, é algo que nasce connosco todos, não é? E que uns vão fazendo evoluí-la, outros não. Temos que trabalhar, porque nós nascemos com determinadas apetências que ou trabalhamos para ficarmos melhor, ou então simplesmente deixamos cair por terra. Ah, e tive uma situação que eu ainda não conseguia filtrar bem a informação que vinha de cima, não é? E que tive situações em que me davam o recado e eu dava recados literalmente às pessoas. Foi numa loja em que entrei com uma amiga, saímos da loja e eu voltei a entrar. Estava lá um senhor, isto contou-me ela, porque eu quando fico assim não me lembro do que é que digo nem do que é que faço. Agora já controlo isso, já sei, não quero, não, nada, porque são coisas complicadas. Entrei outra vez, ela foi atrás de mim, eu fui dizer, olá, Sr. João, venho pedir para ligar com a sua filha, porque ela tem urgência em falar consigo. E acho que o senhor me respondeu, como é que eu sabe que me chama João? Porque eu não conhecia a senhora de lado nenhum. Claro. Eu disse, não sei, disseram-me. E como é que sabe que eu não falo com a minha filha? Disse, olha, o recado que eu tenho, aquilo mais que eu lhe posso dizer é que a sua filha está doente. E é muito importante o senhor falar com ela. E, resultado, a filha tinha um câncer. Meu Deus. Mas, mas isso eu não sabia, percebes? Eu não sabia. Sim, Depois veio a minha amiga a saber tempos depois, porque aquilo ficou, ele estava zangado com a filha, ele também não sabia, ele fazer aquilo, ele foi falar com a filha e foi fazer as pazes com a filha, para a filha partir em paz e ele ficar em paz. complicado. Cancro é muito complicado. Mas, indo para a próxima pergunta, há algum caso que a tenha questionado a sua profissão, o xamanismo, tudo aquilo que você acredita? Houve algum caso que a fez questionar? Ou não? Que me fez questionar a mim própria. Sim. Pá, assim que eu me lembre, não, porque nós quando começamos, eu faço estas coisas, eu entro num estado alterado de consciência, conforme eu te disse,
E quando acabo qualquer prática, seja uma viagem, seja aquilo que for, o meu cérebro faz um reset. Então eu não sei o que é que disse às pessoas. E são as pessoas que me dizem a mim, que me transmitem o que é que aconteceu. Agora, sei que há coisas que muita gente diz, não só na prática do xamanismo, de outras práticas, que é vá, você está doente, está a morrer. Não é? Isso choca-me muito quando as pessoas dizem isso. Isso não se diz. Nós não temos autorização para dizer isso. Por vezes sabemos disso, essa imagem, essa informação é-nos dada, mas nós não somos ninguém para dizer isto. Eu, quanto muito, quando vejo que alguma coisa não está bem com a pessoa, reencaminho para os médicos, porque Uhum. o xamanismo ou qualquer prática espiritual não é uma varinha mágica que trata tudo. É um Claro. complemento a uma medicina tradicional que Uma nós ajuda. temos. Exatamente. E já vi em várias pessoas situações que estavam doentes. Eu disse: olha, vai à médica de família, vai fazer uns exames, porque eu acho que tu estás aí um bocado cansada demais, desvalorizo, mas ao mesmo tempo meto ali o bichinho na cabeça para a pessoa ir ver o que Claro. é que se passa, não é? E tive uma que estava a ficar com um problema de tiroide, que a médica disse, ainda bem que vieste, porque agora vamos ter que estar a vigiar isto. Claro. É. Mas só assim, nada mais do que isso. Há pequenas dores que se tratam com o xamanismo. Porquê? Porque o tambor xamânico, não é? É um instrumento sagrado de som. E mais de 70% do nosso corpo são líquidos. E às vezes há determinados bloqueios que nós temos no nosso corpo que a vibração do tambor no nosso corpo faz com que esses bloqueios saiam. Uhum. E a pessoa saia dali e se sinta melhor. Já tive uma situação de um senhor que tem para aí 1,90 m, é grande, muito grande, ah, que entrou a cochear numa viagem, era só uma viagem, e saiu a andar perfeitamente. E veio ter comigo e disse-me: eu doía-me os joelhos, já não me dói os joelhos. Uhum. Isso que estávamos agora a falar, que você sente as coisas e que, digamos que lhe dizem aquilo que está a passar, como controlar? Como é que você controla? Como é que dá essa notícia à pessoa? Como é, como é que sente isso? É muito interessante porque eu não sei como é que é de perguntar sobre algo que eu como não sinto, não sei, não sei o que dizer. Porque fico a pensar como é que será que isso acontece, como é que isso é possível, digamos assim. É possível, também é possível outra coisa muito interessante, é nós estarmos a viver várias vidas ao mesmo tempo, percebes? Ninguém Uhum, nos diz que nós estamos só aqui e no agora. Tu podes estar aqui e podes estar no teu futuro e podes estar no teu passado. E estás a viver três vidas ao mesmo tempo. uhum. E depois vem aquelas memórias, digamos assim, eu já fiz isto, ou eu já vi isto, e Então, os aí déjà vus. encaixa-se os déjà vus. Exatamente. Os déjà vus, tu dizes assim, eu já passei por isto, ou seja, numa vida passada, tu estás a repetir um episódio nesta mesma vida. Então lá vai, Eu aquele sinto gatilho, muito isso. tumba. Isso é algo que eu sinto realmente muito e que não percebo. Eu já fiz isto, eu já vi isto, eu sei o que é que se passa, eu sinto muito isso cada vez mais. E agora diz-me uma coisa, o que é que tu sentes em relação à Ásia? A Ásia, ao Sim, o que continente é que tu asiático, achas, sim, da Coreia, dos coreanos, da cultura coreana, a cultura japonesa, o que é isso para ti? para Te mim, fascina, sinceramente, te não. não te fascina? É assim, gostava de conhecer, mas não é algo que me fascine, por exemplo. Não, não é algo que seja a minha prioridade, por exemplo, ir lá ou conhecer Então, mais sobre. qual é a cultura que mais te fascina? A mim, por exemplo, é a espanhola, também porque o meu pai é espanhol, então também me fascina isso. E a mexicana, também me fascina muito. Brasil também, mas muito a mexicana, a cultura mexicana,
Não E sei, olha uma tramar uma coisa, coisa. e quando tu pensas, quando eu digo índios, não são índios, são indígenas, não é? Uhum, Porque índios propriamente são os nascidos na Índia, é que são índios. uhum. Agora, todos os outros índios são indígenas, são povos indígenas. Então, e o que é que tu pensas dos índios? O que é que tu sentes em relação aos índios? Ou seja, aos povos indígenas, certo ou não? Exatamente. Pronto. Eles andam Eh, com as penas e ali a dançar. Identificas-te com isso? Não te acho que é uma cultura identificas? interessante. É uma cultura interessante e que não é tão falada. Está a ser mais ultimamente, mas não é muito falada, não é muito comentada. Só, pelo menos eu não vejo muito sobre esse assunto. Olha, vou dizer o que é que eu acho. Eu acho que tu já foste uma figura pública num país asiático. Sério? Uhum. Sério, a sério. Eu acho, não sou eu, hein? É lá de cima, eu não sou nada. Por isso é que eu te estava a perguntar isso. E que até mesmo nesta tua vertente do canal e tudo, isto é uma coisa que tu já foste explicar porque já tiveste esta função. Não agora com o YouTube, mas de outra maneira, não é? Sim. Pronto. Mas tu já passaste por isto de uma forma diferente e já foste uma Uhum. figura pública e tu gostaste desse papel e estás a Acho que repeti-lo. sim. Sim. Eu também acho que sim. Eu acho que sim. Se não foi, acho que hei de ser. Pelo menos espero bem que sim. Mas voltando aos outros temas, qual foi a maior, a transformação assim mais impressionante que testemunhou com alguma pessoa que foi ter consigo e para resolver algum problema ou algo? Qual foi assim a maior transformação que você chegou a ver? Olha, foi numa cura do útero, no 13º ritmo Nike, em que a pessoa que entrou ali era uma pessoa tímida, que não falava, com formação superior, com uma grande capacidade de trabalho, uma mulher inteligente, né? Estamos a falar da cura do útero, em que estava sem trabalhar há 2 ou 3 anos que não conseguia trabalho. Porquê? Porque ela estava a esconder-se tanto, a fechar-se tanto, que mesmo quando ia às entrevistas de emprego, ela com uma grande capacidade intelectual para aquilo que ia fazer, não é? Nunca era a pessoa escolhida, porque não brilhava, não mostrava segurança, sobretudo a segurança, porque tu, quando vais a uma entrevista de emprego, tens de ter segurança. Sim. Pronto. E ela, passado 3 dias de fazer esse primeiro ritmo Nike, ela foi a uma entrevista de emprego. Na semana a seguir, veio-me dizer que tinha sido contratada. E veio-me dar um grande abraço e dizer: Obrigada, consegui, finalmente. Ainda bem. Eh, Essas histórias falando, são repetitivas. sim, acontecem muito e ainda bem que as pessoas se sentem bem depois de alguma prática, digamos assim, do xamanismo, por exemplo. Ainda bem que se sentem bem. Hum, uma outra pergunta que eu queria fazer, e a última, o que é que diria a alguém que está, tem algum medo, tem algum trauma e quer resolver? O que fazer? Ou quer saber mais sobre o seu passado, por exemplo? Podem fazer várias práticas. Podem vir ao xamanismo e fazer um resgate da alma, Uhum. que pode ser um ou podem ser vários. Pode fazer a hipnose, mas aí tem que ter muito, muito cuidado e ter um Sim, também já profissional ouvi, sim. muito, muito sério, porque isso eu Pode só fiz desbloquear ainda hipnose mais com uma traumas pessoa. e etc. Exatamente. E nós até costumamos dizer, porque o resgate da alma sou eu que vou, tu não vais, tu estás ali nesta vida e estás ali a ter algumas reações físicas e emocionais, até podes chorar, mas não és tu que estás lá a mexer Uhum. no lodo, não é? Porque vamos mexer no lodo, enquanto na hipnose é o próprio que vai lá mexer no lodo, é completamente diferente. E se não tiveres um profissional
que tem a capacidade de trazer ao teu aqui e agora, tu podes ficar lá. Ou seja, ficas tu lindo da cabeça. Uhum. Muito obrigado por esta conversa, por esta partilha, digamos assim. Gratidão. E quero saber mais sobre vocês. Têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma, alguma história de vida, algo que queiram contar, queiram partilhar, digam aí nos comentários, cliquem like, comentem, sigam-nos aqui no YouTube, sigam também a Ana Sofia no Facebook, nós também nas redes sociais, @galguê Entretenimento. E vemos por aí e vamos fazer um programa, se assim vocês mandarem comentários a falar sobre, com as vossas perguntas e assim, para responder. O que acha? Acho uma boa ideia. E por que não fazemos um direto? Por exemplo, por exemplo, um direto para as redes sociais, só a responder. Exatamente. Acho que sim, acho que seria interessante, realmente. Vamos fazer isso. E vemos por aí. Até à próxima. Tchau, tchau. Gratidão.